Bom, pessoal, antes de mais nada, já vou começar a compartilhar aqui, mas antes eu quero me apresentar para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí, belezinha? Tá aparecendo, né? Tá. Sim. Enquanto eu estiver falando aqui, esse aplicativo aqui é novo, ainda não sei mexer muito bem nele não, tá, gente? Então, vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo. Bom, pessoal, meu nome é Josué, eu sou psicólogo, né? Tenho 2 anos de atendimento, mais ou menos. Faço pós-graduação no IGAC, que é o Instituto Goiano de Análise do Comportamento em Terapia Analítica Comportamental, e eu estudo DBT desde os meus primeiros períodos na faculdade, então eu estou há um tempinho já imerso nessa área, e, bom, o que a gente precisa saber sobre DBT agora, né? Por que eu quis dizer como agora? Porque tem coisas que a gente precisa saber antes de começar a estudar DBT, necessariamente, tá? E assim, gente, a DBT ela foi criada para pessoas que eles não respondem bem a outros tipos de tratamento, tá? E as demandas clínicas que geralmente aparecem, não quer dizer que sempre vão aparecer nesse formato e que sempre que aparecer assim, a pessoa tem borderline ou tem desregulação emocional grave, que é desregulação emocional grave, que é essa incapacidade de regular as emoções, e eu vou explicar isso aqui mais para frente um pouquinho. Crises suicidas recorrentes, tá? É o que a Linehan chama de crises suicidas crônicas, tá? Eu coloquei recorrentes porque eu não acredito que essa palavra crônica seja a palavra mais correta aqui. Uma coisa que a gente tem que entender é que a Linehan, ela não é brasileira, né? Ela é norte-americana. Então, muito da linguagem que ela utiliza é uma linguagem que precisou passar por revisões da APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Então, por exemplo, a Linehan, ela, se não fosse a APA, ela não colocaria um título para o transtorno, né? Não seria borderline, o transtorno seria desregulação emocional grave. Por que seria desregulação emocional grave? Por causa desse modelo transdiagnóstico da psicologia aqui, que eu vou explicar já para vocês, tá? Uma coisa que aparece muito na clínica são comportamentos, problemas intensos nos relacionamentos, né? E eu coloquei intensos porque isso é alto, a frequência é alta e a intensidade desses problemas também é alta. O comportamento autolesivo e problemas relacionados a comportamento alimentar. Hoje a gente já tem DBT para TDAH, hoje a gente já tem DBT para adolescente, já tem DBT, e assim, protocolos escritos especificamente para esse público. Então, mas a Linehan, ela desenvolveu inicialmente o tratamento para crises suicidas crônicas e, posteriormente, para o transtorno de personalidade borderline. Por que se chama transtorno de personalidade borderline, né? A Linehan, quando ela foi desenvolver o projeto dela, dessa terapia, que ela estava pesquisando, né, sobre budismo, sobre aceitação, enfim, sobre os elementos que compõem a terapia comportamental dialética, você pode perceber e essa influência da APA foi muito forte, porque eles precisavam colocar isso dentro do DSM-5 para poder ser um tratamento legitimado, como se o DSM-5 fosse o chanceler das doenças mentais, né, dos problemas psicológicos. Só que hoje a gente vem estudando outros tipos de modelos diagnósticos. E uma coisa que aparece muito, principalmente hoje nos eventos de psicologia, assim, que a gente for, né, nos maiores eventos de psicologia, você vai perceber alguns oradores falando sobre esse modelo transdiagnóstico da psicopatologia, tá? E o que é esse modelo transdiagnóstico da psicopatologia? E eu tô falando para vocês rasgar o DSM de vocês, e não é brincadeira não, tá? Eu sou bem crítico com relação a isso, tá? Eu e a Eliada, a gente está escrevendo um capítulo, escreveu já, né, um capítulo sobre um livro, um capítulo de um livro sobre essa inconsistência entre a análise do comportamento, né, a forma que a análise do comportamento enxerga as psicopatologias e
da forma que o DSM enxerga as psicopatologias, né? Então, o DSM atual, o DSM-5, né, o atual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, ele respeita uma lógica ortopédica. O que significa essa lógica ortopédica, gente? Lógica ortopédica seria aquela lógica mecânica da medicina de se voltar ao estado anterior do trauma. Né? Então, por que se chama ortopédica? Não é por esse sentido, vou usar até um exemplo da ortopedia. Quando você quebra um osso, você vai no médico, ele faz a intervenção, né, seja ela cirúrgica, seja ela medicamentosa, e a função dessa intervenção é com que aquele osso que está quebrado, ele retorne ao estado anterior do trauma, correto? Então, o DSM-5, ele começa a tratar as psicopatologias dessa mesma maneira. A partir de que ferramenta? Onde a medicalização é a principal arma para combater os sintomas dos transtornos mentais. É o recurso mais utilizado atualmente por profissionais da psiquiatria e da psicologia. O diagnóstico fechado, que prioriza elementos como a fisiologia cerebral e ignora elementos sociais e ontogenéticos da vida do paciente, geralmente vai levar o psiquiatra ou o psicólogo e que vai dar diagnósticos imprecisos. Por que o psiquiatra dá diagnósticos imprecisos na maioria das vezes? Porque o DSM-5, ele não descreve a função do comportamento, ele descreve a topografia. O que é topografia, Josué? Topografia é a forma que o comportamento acontece, como ele acontece. A função é o porquê esse comportamento acontece. E a gente só descobre a função desses comportamentos quando a gente utiliza o modelo transdiagnóstico, que ele continua levando em consideração esse fator fisiológico do cérebro, mas ele começa a incluir também a história de vida do paciente e o contexto social em que ele vive para conseguir mais precisão e discriminar de fato quais são as variáveis de controle do comportamento do paciente. Então, eu preciso ter um acesso à história de vida do meu paciente, à história de condicionamento, como que esse paciente foi vivendo as situações que ele viveu, quais foram as resoluções de problema que ele utilizou, o que funcionou, o que não funcionou, e por que funcionou e por que não funcionou. Então, o modelo transdiagnóstico, ele dá um passo à frente no modelo de diagnóstico do DSM-5, porque ele parece ser mais completo. Ele parece ter mais dados que sustentam o como, não como, o porquê que o comportamento acontece. Então, por que muitas pessoas saem com o diagnóstico errado de dentro de consultório de psiquiatra? Porque o psiquiatra faz isso em uma sessão. O psiquiatra chega, abre o DSM-5, às vezes nem abre porque já decorou quais são os critérios diagnósticos, fala, me conta um pouco do porquê que você veio aqui hoje. Aí o paciente fala, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Aí o cara olha, o como o paciente fez, tá bem descrito ali. Porra, bate na hora. É border, toma. Aí passa lítio, passa venlafaxina, passa um monte de medicações que necessariamente não vão fazer muito sentido para o paciente naquele momento, que podem, inclusive, deixar o paciente em situação de anomia, né? Anomia não, gente, desculpa. Tem um outro nome, mas deixa o paciente domesticado, é o que a gente chama, né, de domesticação dos corpos, assim, o paciente fica dopado, basicamente, e aí ele perde a capacidade de sentir tudo, né, ele para de sentir as coisas ruins, mas ele para de sentir as coisas boas também. Então, reguladores de humor, por exemplo, como o lítio, eles causam muitos efeitos colaterais, né, dizem que não causa uma dependência química, mas ele causa uma dependência comportamental, onde o paciente não enxerga possibilidade de se comportar diferente sem o uso da medicação. Então, isso acaba criando uma dependência também, né? Pode ser que você não sinta essa dependência química, mas existe uma dependência comportamental desses medicamentos, tá? Então, sim, gente, não vão nos psiquiatras que usem DSM-5, tá? Vai em psiquiatra que você sabe que trabalha com transdiagnóstico, porque esse cara, ele vai te dar ele vai fazer um processo diagnóstico com você que é muito mais detalhado e criterioso, e você vai se sentir muito mais acolhido e vai sentir que as coisas têm muito mais sentido para você. Porque o que mais acontece é o paciente sair de dentro do consultório do psiquiatra e a primeira coisa que ele faz é pesquisar no Google o que é border. Aí o algoritmo começa a jogar
né, vídeos sobre borderline no Instagram, e esse paciente começa a ler comentários, começa a ver a dificuldade que é ter borderline, e sim, de alguma maneira ele vai encontrar um comportamento ou outro que vai fazer jus àquele diagnóstico, e quem é que nunca se comportou de maneira exagerada em algumas situações, dependendo daquilo do que aconteceu contigo. Então, isso necessariamente, esse diagnóstico feito pelo DSM, necessariamente não vai explicar muito bem o que a gente está querendo entender, né? Amanda, tem como você mutar o microfone, por favor? Obrigado. Então, assim, a gente não... Normalmente, a maioria dos pacientes que eu recebo na clínica hoje, eles estão vindo com diagnóstico errado, por quê? Na hora que eu pergunto, assim, quantas sessões demorou para o psiquiatra fazer o seu diagnóstico? Uma sessão. Eu já desacredito imediatamente. Entende? Eu não passo... Eu nem pergunto mais. Eu já tenho certeza que esse psiquiatra não sabe o que ele está fazendo. Tá? Então, gente, à medida que os dados foram refinados, outras demandas foram adicionadas ao escopo de tratamento da DBT. Atualmente, temos DBT para TDAH, para adolescentes, para uso e abuso de substância, compulsão alimentar, anorexia e entre outros. Eu acho que eu não coloquei que foi depressão em idosos, que eu lembrei só depois. E se tiver mais alguma coisa, eu também não lembrei e eu esqueci de colocar, tá, pessoal? E aí depois eu trago para vocês. A gente entendendo para quem que serve a DBT, a gente precisa entender o porquê que a DBT foi criada. Então, a gente entende que o problema nuclear da desregulação emocional generalizada está relacionado com a etiologia e a manutenção do TPB, né? Vocês sabem o que é etiologia, pessoal? Levanta a mão quem sabe, não? Então tá, eu vou explicar. E a raiz da palavra? É mais ou menos isso, Vinícius. O ramo do conhecimento cujo objetivo é pesquisa e a determinação de causas e origens de um determinado fenômeno. Seu método é descobrir a associação entre fatores que são considerados causas e certas características que a gente deseja explicar como uma síndrome ou uma doença comum. Tirei do Google essa definição, tá? Então, a etiologia da desregulação emocional significa esclarecer quais fatores são fundamentais para a formação da desregulação emocional, ok? A gente, lembrando disso, a gente não pode esquecer... Oi, Amanda, pode falar. Eu só quero voltar um ponto aqui atrás, quando você falou que você já está indo para a parte de baixo, quando você falou sobre a DBT ser para adolescentes, adulto, transtornos alimentares, eu queria saber se a DBT também trabalha com grupos de pessoas. Por exemplo, a DBT ela é muito trabalhada em hospitais psiquiátricos. Sim. E dentro de hospitais psiquiátricos fazem grupos, reuniões. Ela também tem manuais que ensinam o psicólogo a trabalhar com grupos? Tem demais, Amanda, muito boa a sua pergunta. Inclusive, esse livro aqui, pessoal, tá? Treinamento de habilidades em DBT. Quando a gente fala de treinamento em DBT, a gente está falando de treinamento em grupo, tá? A gente não... um dos primeiros valores que a DBT assume, né, das primeiras premissas, assim, que você não faz DBT se você não estiver fazendo isso, é de que um grupo de terapeutas trata um grupo de pacientes. Entende? Então, dentro do escopo da DBT Standard, que foi o formato de DBT que a Linehan propôs, a gente precisa ter 3 coisas, basicamente, que é a terapia individual, o coaching telefônico, que é 15 minutos de ligação telefônica para micro-orientação durante a semana, e tem o treino de habilidades que acontece em grupo. Então, esse treino de habilidades, ele é todo descrito como ser feito ali. O paciente tem um livro que é só para ele, que é o branco, o vermelho é do terapeuta. Então, os pacientes todos têm um material e a gente vai desenvolvendo as habilidades em grupo. Então, é um grupo de terapeutas. Então, dentro do formato ali do grupo, tem o líder da reunião, tem a pessoa que fica responsável por fazer as observações do grupo, das reações verbais e não verbais das pessoas. Vai ter uma pessoa que vai fazer a ata da reunião, que vai anotar, que vai fazer observações. Olha, fulano de tal se comportou assim, ele esquivou de tal situação. Entende? Enquanto tem uma pessoa ali liderando o treinamento de habilidades, tem outros terapeutas também trabalhando no background ali. Faz sentido? Mas é muito difícil a gente encontrar um modelo de terapia DBT no Brasil hoje que funcione dessa maneira.
Não tem, basicamente, em quase lugar nenhum. Talvez em São Paulo você vai encontrar. Faz muito sentido, até porque o serviço que é oferecido nessas instituições, eles colocam 2 psicólogos e tá bom, né? Pelo que você falou, é difícil fazer coordenar um grupo só com 2 psicólogos. Não dá. Você tem que ter pelo menos 4 terapeutas. Entende? Porque aí fica um responsável pela liderança, o outro responsável pela ata, pela catalogação dos comportamentos, um terceiro para observar, eu acho que o mínimo são 3, né? 4 não, o mínimo são 3, e um terceiro para observar a reunião de como que ela acontece, de comportamentos verbais e não verbais dos pacientes, beleza? Então, fechou. Obrigado pela pergunta, viu, Amanda? Então, pessoal, a gente entendendo qual que é a etiologia da desregulação emocional, né, o que causa a desregulação emocional, a gente tem que começar a entender o que a teoria biosocial propõe. Tá? A teoria biosocial é uma teoria que a Linehan criou, que propõe que a desregulação emocional generalizada, DEG, se origina da combinação entre vulnerabilidade biológica e ambiente social invalidante. A desregulação emocional é a incapacidade, apesar dos melhores esforços, de alterar ou regular gatilhos emocionais, experiências, ações e respostas verbais em condições normais. A DEG ocorre quando essa incapacidade ela se generaliza para outros contextos da vida do paciente. Essa incapacidade leva a comportamentos mal adaptativos nesses contextos. Que tipo de comportamento? Comportamento suicida, autolesão, purgação, abuso de substância química e vários outros tipos de comportamento, tá? Porque funcionam para regular as emoções ou são uma consequência da falha na regulação emocional. Como assim que funcionam para regular a emoção? Como que um comportamento de autolesão ou de purgação, ou até mesmo um comportamento suicida, serve para regular a emoção? Isso quer dizer, pessoal, que essa pessoa está sofrendo tão intensamente que esses comportamentos que parecem absurdos, eles são suficientemente reforçadores, né? Eles são bons o suficiente para tirar a pessoa daquela sensação esmagadora que ela está sentindo. Então, quando uma pessoa se corta, ela sente algumas coisas no corpo dela. São liberados hormônios de adrenalina, de dopamina. Então, de dopamina não, de adrenalina, de noradrenalina. Então, essa pessoa sente uma excitação. E é muito natural que pacientes que estejam sentindo, que estejam com a desregulação emocional generalizada, eles estão, na maior parte do tempo, com humor depressivo. Então, quando esse paciente ele sente essa consequência boa, esse comportamento começa a se estabelecer. E esse paciente, ele não ganha só isso. Ele ganha o que a gente chama de ganho secundário, que é o paciente que ele tenta o comportamento suicida, muitas vezes ele foi negligenciado durante a vida. Quando ele tenta o comportamento suicida, o que acontece? A família inteira se mobiliza, a família inteira manda mensagem, a família inteira vai atrás, a família inteira faz tudo, os amigos, a namorada ou namorado, todas as pessoas que estão em volta dele começam a dar atenção que foi tão negligenciada durante toda a vida. Então, esse paciente, mesmo que... E é por isso que muitas pessoas vão dizer que a pessoa que tem border ou que tem bipolaridade, ela é manipuladora. Que ela faz essas coisas para manipular as pessoas. Só que a função do comportamento dela não é essa manipulação. A função do comportamento dela é esquivar do sofrimento. Ela se corta, ela se culpa, ou ela usa substâncias, né, drogas, porque drogas retiram as sensações ruins e adicionam sensações boas. Então, é por isso que você vai ver muitas pessoas que têm borderline usando e abusando de substância. Gente, é batata, 90%. Tá? Para a gente entender como que isso se forma dentro das pessoas, a gente precisa entender o que é vulnerabilidade biológica. Tá? Até aqui, gente, vocês estão com alguma dúvida? Não? Por enquanto, tá dando para entender. Beleza, que bom. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam também, tá? Tá. Vulnerabilidade biológica, pessoal, é definido basicamente por 3 características que são reações imediatas em baixos limiares, ou seja, a pessoa ela reage impulsivamente com alta sensibilidade,
emoções são muito mais intensas, ou seja, ela tem uma alta reatividade, e a excitação é de longa duração. O que que acontece? Depois que a pessoa leva, né, depois que as emoções são ativadas, seja ela boa, seja ela ruim, essa pessoa tem um longo prazo para voltar às linhas de base. O que que é linha de base? Todo mundo aqui sabe o que que é homeostase do corpo? Se alguém não souber, levanta a mão, para eu saber se eu tenho que explicar ou não. Agradeço, José, se você explicar. Tá. Homeostase, gente, é o movimento que o corpo faz para equilibrar as nossas taxas hormonais para o nosso corpo funcionar em normalidade. Então, por exemplo, se eu e você estamos numa situação de estresse, você fala alguma coisa muito intensa para mim, hormônios são eliciados dentro do meu corpo, que vão fazer que essa homeostase ela se quebre. Então, e esses hormônios e o retorno lento à linha de base é essa demora para a excitação hormonal voltar à linha de base onde ela estava anteriormente, na normalidade. Então, a homeostase é isso, é esse movimento do corpo que garante a normalidade do funcionamento corporal, ok? Porque se você se você quebra a homeostase durante muito tempo, e num tempo prolongado, isso causa prejuízos, às vezes até permanentes para o corpo. Entende? O corpo começa a trabalhar de maneiras diferentes, as taxas hormonais mudam, você começa a liberar mais hormônios que você não precisaria liberar, você ativa o nosso sistema nervoso, tem duas divisões, né? O simpático e o parasimpático. O parasimpático é o que inicia, o que gera sensações de alerta no corpo. Então, toda vez que acontece algum perigo iminente, toda vez que você está percebendo um perigo iminente, uma parte do seu sistema é ativado e coisas começam a acontecer. Hormônios específicos para te deixar alerta, eles começam a ser liberados no seu corpo. Então, tem cortisol, tem adrenalina e noradrenalina, que são os que eu conheço, que são mais comuns, assim, da gente evidenciar para ficar claro, assim, quais são os hormônios, tá? Mas não quer dizer que a pessoa que tem essas três coisas, ela seja border ou que ela tenha desregulação emocional generalizada, ok? E eu vou explicar mais para frente quando vocês entenderem ambiente invalidante, tá? Bom, os dados sugerem que pessoas experimentam estados aversivos mais frequentemente, em escalas maiores e por mais tempo, comparado às pessoas que não se encaixam nos critérios de TPB. Eu nem vou colocar de TPB, vou colocar de desregulação emocional, tá? Então, assim, pessoal, para melhor vocês compreenderem, eu sempre faço essa analogia com os meus pacientes. Vocês já se queimaram em algum momento na vida, né? Agora pensem que vocês estão com um membro todo queimado, assim, sabe? Um braço inteiro. Você caiu de moto e ralou o braço todo. E aí você foi lá para o hospital de queimaduras e alguém precisou lavar esse ferimento, sabe? E essa enfermeira que foi lavar o ferimento, ela se descuidou e, por acidente, ela lavou seu ferimento com uma água quente. A pergunta que eu quero fazer aqui, vocês acham que vai doer muito ou pouco? Muito, né? A ferida já está exposta. Certo. Então, exatamente, Amanda, a palavra é essa, a ferida já está exposta. Uma pessoa que tem desregulação emocional grave, e aí, para compreender melhor, você pensa que o corpo está totalmente queimado, é essa vulnerabilidade biológica. Essa dificuldade que a pessoa tem biológica, ela não escolheu, ela nasceu com isso. Por exemplo, a pessoa que nasce com TDAH, uma pessoa que nasce com dificuldade de captação de serotonina e dopamina, certo? Essas pessoas, o que a gente chama de depressão, né, aqui, na recaptação de serotonina e dopamina, muitas vezes a gente chama de depressão. Apesar da depressão não estar ligada somente a disfunções biológicas, tá? Então, essa é a parte que deixa as pessoas vulneráveis. Tem uma linha de estudo hoje que as pessoas estão estudando experiências intrauterinas, né? Então, as pessoas que nascem em contextos muito difíceis, elas com certeza tiveram gestações difíceis, né? Então, essas crianças que nascem a partir de gestações difíceis, elas nascem com algumas vulnerabilidades biológicas, como, por exemplo, má formação óssea, má formação corporal, ela nasce com má formação cerebral, entende?
A pessoa que passa por um tipo de trauma muito intenso na vida, por exemplo, abuso, a pessoa foi estuprada, né, uma mulher que passou por abuso ou estupro, ela tem uma mudança física no cérebro. Tem uma estatística de que 95% das pessoas que passam por um evento desse tipo, elas têm uma mudança na constituição cerebral. Esse cérebro, ele não desenvolve como o das outras pessoas. Então, dependendo da idade onde isso acontece, né, a gente tem a maturação cerebral até os 25 anos. Se o cérebro não está completamente formado até lá, qualquer evento muito traumático atrapalha na formação e no que seria a produção final cerebral, ok? Então é isso. E esse jogar água quente em cima desse corpo é o que a gente chama de ambiente invalidante, que eu vou explicar daqui a pouquinho também, ok? Até aqui tudo bem? Então, para a gente entender que o que é vulnerabilidade biológica, é só vocês lembrarem desse fato da queimadura. É uma coisa que está no seu corpo e que te deixa vulnerável ao mundo, basicamente. Tá? Então, assim, a gente considerando o impacto da vulnerabilidade biológica, pessoal, para a gente que atua diretamente na regulação emocional do indivíduo, ter dificuldade em regular suas emoções significa ter dificuldades em regular a maior parte das áreas, a maioria das áreas da vida. Imagina como que isso pode ser aterrorizante para uma pessoa. Imagina você, na maior parte da sua vida, você não sentir que você consegue executar o que você precisa executar, tá? Então, você, imagina uma experiência simples, assim, de você estar conversando com uma pessoa numa festa e você está de bom humor, certo? Se você está de bom humor, o que você faz? Você vai para essa festa, você está confiante, você conversa com as pessoas, você bebe, você fuma, você fala com as pessoas, você faz várias coisas que indicam que o seu humor está bom, certo? Agora, no contrário, se essa mesma pessoa está mal e ela, mesmo assim, insiste para a festa, como que o comportamento dela vai estar, né? Essa pessoa provavelmente vai estar mais escanteada, ela provavelmente não vai conversar muito com as pessoas, por mais que ela esteja, né, no meio de uma conversa, ela muito dificilmente vai participar dessa conversa, ela vai acabar escolhendo ficar mais retraída e mais calada, tá? E muitas vezes parece que é uma situação simples que qualquer um de nós aparentemente tem capacidade de enfrentar, né? Mas muitas vezes a gente faz isso sem perceber também. E é por isso que fica tão fácil para algumas pessoas que não passaram por um ambiente invalidante, que não tem vulnerabilidade biológica, fica fácil para a gente que não tem isso entender, fica difícil para a gente entender as pessoas que passam por essas situações mesmas que a gente, e elas não conseguem reagir da mesma forma que a gente. Porque a gente também tem a gente faz julgamentos sobre o comportamento das pessoas, né? Então, a gente não está necessariamente analisando os comportamentos, a gente está mais julgando por mais tempo do que analisando. Então, entretanto, agora você vai imaginar um cenário que, devido à sua vulnerabilidade biológica, o seu humor ele começa a variar muito. E o que acontece quando o seu humor começa a variar muito? Você não é capaz de prever com qual humor você vai estar. Então, sempre o que imprevisibilidade causa? Ansiedade. Então, é uma pessoa que está com níveis de ansiedade extremamente altos, tá? Porque ela nunca sabe como ela vai se comportar em determinados ambientes, né? O que ela sabe é que ela não vai conseguir se comportar da maneira mais assertiva, isso ela sabe. Se seu comportamento varia muito em eventos sociais com base no seu humor, fica difícil das outras pessoas lerem você, e essa dificuldade dos outros em compreender você reforça ainda mais a ideia de que você está mal adaptado àquela situação, ou seja, que você não sabe se comportar adequadamente, aumentando o sentimento de inadequação. Então, só aqui, nesses dois pontos, vocês já tiveram contato com dois sentimentos que o border tem muito, né? Que a pessoa com desregulação emocional tem muito, que é ansiedade e sentimento de inadequação. Em um contexto onde você está muito envolvido emocionalmente e deixa de realizar suas tarefas, essa pessoa se torna preguiçosa e displicente? Vocês conseguem me responder isso? Que sim ou que não? Uma pessoa que está muito emotiva com alguma coisa e ela deixa de fazer uma atividade que é importante para ela. Isso transforma ela numa pessoa preguiçosa e displicente? Como desmotiva, eu acho que ela não consegue exercer por falta de motivação, né? Aí eu acho que entra fatores como a procrastinação também, não sei.
Sim, entram fatores como procrastinação, só que isso que você listou, Amanda, são consequências desse comportamento, né? Então, que a gente poderia ter colocado aqui também. Como eu poderia ter colocado aqui procrastinador, né? E etc, poder colocar umas coisas. Mas essa pessoa, o que eu tô falando, essa pergunta foi para tentar evocar em vocês o sentido de a gente julga muito o comportamento dessas pessoas. Entende? Quando você olha para uma pessoa que está envolvida emocionalmente com uma situação, e ela deixa de fazer coisas que são importantes para ela, o que na verdade isso significa para quem é um bom analista do comportamento, é que essa situação era tão difícil para essa pessoa que ela teve que deixar de fazer as coisas que são importantes. Entende? Percebem como tem uma diferença muito maior entre uma posição analítica do que uma posição julgadora? A posição julgadora vai dizer, você é preguiçoso. A posição analítica vai dizer, cara, o que você passou é tão foda que você não conseguiu nem fazer o que era importante para você. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Então, além de tudo, você ainda valida o comportamento da pessoa de ter tentado fazer e resolver aquilo daquele jeito. Faz sentido, Amanda? Sim, agora faz sentido. A validação. E eu vi em algum lugar do capítulo também, que eu não consegui ler tudo, sobre nossa, me perdi agora. Sobre a frustração do terapeuta de não melhora do paciente, porque às vezes o terapeuta vai aplicando várias tentativas e essa melhora do paciente é muito lenta por causa dessas limitações que ele tem, tanto sociais, né, quanto biológicas. Perfeito, Amanda, você foi cirúrgica agora. Isso é uma coisa que acontece muito, tá? A gente vivencia coisas muito intensas dentro do consultório com esses pacientes. Então, muitas vezes, por isso que a gente trabalha em grupos, sacou? Quando eu estou tratando um paciente DBT e esse paciente é um paciente que está demandando muito de mim, eu preciso de um grupo de supervisão para me ajudar a dividir a dificuldade com eles. Então, é por isso que quando um paciente morre por suicídio, a gente não diz que eu perdi um paciente, a gente diz que nós perdemos. Porque todo mundo trata aquele paciente, todo mundo que está no grupo de DBT é responsável por ele. Entende? Então, eu acho que sua pergunta foi excelente. O capítulo era grande mesmo, não vai dar para a gente chegar nesse ponto aí hoje, mas nas próximas aulas eu vou abordar isso aí com certeza, tá? Bom, me parece que a resposta para essas perguntas, elas necessitam de uma análise muito mais profunda sobre esses comportamentos e suas causas, sobre a etiologia desse comportamento, né? Me parece que não responder essas 3 perguntas baseada num modelo onde levamos em consideração os 3 fatores principais do comportamento, que é filogenia, ontogenia e cultura, é reproduzir rótulos que a sociedade cria para esses indivíduos. Então, ao invés de analisar o comportamento dessas pessoas, a gente está julgando o comportamento delas. O que é filogenia, ontogenia e cultura, pessoal? Para a gente se comportar, a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa ter essas 3 coisas. A filogenia é a nossa parte biológica, então a gente precisa de um corpo, e um corpo saudável para fazer isso, certo? Pessoas que têm deficiências não têm comportamentos iguais a pessoas que não têm deficiência. Uma pessoa que não tem um braço, por exemplo, ela não pratica os mesmos esportes que as pessoas que têm 2 braços. Ou ela não pratica as mesmas atividades físicas que essas pessoas praticam, por exemplo, né? E quando elas praticam com outras pessoas que são pares dela nessa parada. Então, se você não tem um braço, você vai participar com outras pessoas que também têm limitações físicas desse esporte, né? Então, me perdi um pouquinho. Tá, tô na filogenia é isso, é a parte biológica. Então, quando eu falo de recaptação de serotonina, de TDAH, de autismo, isso é a parte filogenética, uma parte que você não controla, é uma parte que você nasce e se você nasceu diferente, infelizmente é isso. Não tem o que a gente fazer. A ontogenia é a história de vida do paciente. É toda aquela história de situações que o paciente viveu e quais foram as ferramentas que ele utilizou para sair dessas situações ou para se manter nessas situações. Quais foram também, qual que é o tipo de interação que ele teve com as pessoas durante a vida. Foram interações boas? Ou essa pessoa passou só por interações catastróficas durante a vida dela? Isso é estudar, é entender o que é a ontogenia das pessoas. E a cultura é a cultura. Todas as pessoas se comportam
da maneira que a cultura determina. Eu, Josué, sou anapolino, branco, classe média alta, moro num lugar tal, tenho acesso a estudo, eu vou me comportar de uma maneira X. O fulaninho que está lá em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, em Roraima, em Rondônia, vai ter... Roraima e Rondônia, eu achei que era cidade-estado, mas não deve ser, minha geografia é péssima. A pessoa está lá longe, lá no norte do Brasil, no sertão do Brasil. Você acha que essa pessoa vai ter os mesmos comportamentos que eu? Com certeza não. Lá ela vai consumir comidas diferentes, ela vai falar de jeito diferente, ela vai gesticular diferente. Então, tem toda uma mudança comportamental quando essa cultura também muda. Então, pacientes que mudam de estado, mudam de cidade, de país, sofrem também com essa adaptação cultural, tá? Então, essas são as 3 fontes do comportamento. Por que que o DSM erra a maioria das vezes? Para não dizer 100%. Porque ele para aqui, ó, em filogenia. Ele não usa a história de vida do paciente e a cultura como um fator determinante do comportamento. Beleza? Então, gente, se falou de DSM-5/6, você fala assim, esse cara tá ultrapassado. Ele não tá estudando direito. Beleza? E questões de gênero, Josué? E questões de gênero, obrigado, Amanda, exatamente, esqueci, questões de gênero são extremamente importantes nesse sentido também. Os papéis de gênero que a cultura impõe são determinantes para o sofrimento das pessoas, né? Inclusive, por que vocês acham que maior incidência de diagnóstico é feita em mulheres? Porque o nosso mundo não é feito para as mulheres viverem bem. O nosso mundo, ele é punitivo para as mulheres. O nosso mundo, ele é machista, sexista, todos os istas que vocês puderem imaginar. Então, crescer como uma mulher no mundo que é machista, que não é feito sistematizado para elas, que é, na verdade, sistematizado para objetificar essas mulheres, a gente tem mulheres que se rebelam contra esse sistema, certo? E isso não acontece só agora. Na história de vida da humanidade, isso aconteceu durante muito tempo, né? Caça às bruxas, você teve mulheres que foram enforcadas e queimadas durante vários anos, porque eram mulheres que se atreviam a mexer com alquimia, que cuidavam das pessoas, né? Que na época não existia ciência, o que era mais próximo da ciência era a alquimia, na Idade Média. Então, pensando nisso, pessoal, o impacto dessa alta variabilidade, eu tô correndo, pessoal, por causa do horário, tá? Eu não sei se vocês têm compromisso, vocês podem ficar mais um tempo aqui, porque ainda, né, falta um pouquinho para terminar. O impacto dessa alta variabilidade imprevisível no comportamento das pessoas, essa alta variabilidade imprevisível confunde o paciente. Pode falar, Vinícius. Deixa eu só fazer uma observação para você. Está batendo muito o DSM-5 e a gente tem alguns alunos do primeiro período que ainda vão ver muito sobre DSM-5 na faculdade. E aí isso aí pode dar uma bugada na cabeça deles, entendeu? É para dar mesmo, Vinícius. Porque eles vão ouvir muito. Eles vão passar praticamente 6, 7 períodos ouvindo sobre DSM-5, sobre psicopatologia. E aí, se eles chegam nessa parte lá, invalidando o DSM-5, isso pode prejudicar eles. Não, o que eu tenho para dizer, eu concordo com a sua preocupação, eu acho que ela é válida, assim. Gente, tem como vocês ligarem a câmera, por favor, para eu ir conversando com vocês de verdade? Obrigado. Bom, Vinícius, a minha proposta aqui hoje é justamente essa. Entende? É colocar o DSM-5 em xeque. Eu não estou dizendo que os pacientes, que os alunos precisam não estudar o DSM-5, eles precisam. Vocês vão precisar estudar o DSM-5, sim. Porque até para criticar uma coisa, vocês vão precisar ter conhecimento sobre aquilo. Entende? O que eu estou querendo dizer é que o DSM-5 não é a forma mais atual e mais razoável de se fazer um diagnóstico. Então, se vocês vão passar 7 períodos na faculdade estudando DSM-5, vocês têm que entender que vão passar 7 períodos estudando uma coisa desatualizada. E que vocês, como alunos, têm o direito de cobrar isso na faculdade, né? Vocês estão pagando a faculdade. Eu queria que, na minha época de estudante, alguém tivesse dado esse BO para mim, saca? Eu queria que alguém tivesse me falado isso. Porque eu saí da faculdade reproduzindo coisas que o DSM-5 reproduz nas pessoas. Exatamente esse tipo de julgamento aqui, ó. Que a gente não quer que aconteça. Quando um paciente chegava para mim e eu estava com a cabeça, né? Isso eu estava na faculdade ainda.
com a cabeça do DSM-5, eu fazia vários julgamentos e emitia vários julgamentos relacionados a esse paciente que não eram verdade. Então, a minha proposta aqui hoje é dizer para vocês, estudem o DSM-5, mas saibam que ele não é a forma mais razoável de se fazer um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico incompleto e impreciso. E se vocês só utilizarem o DSM-5, vocês vão incorrer em erros. Faz sentido? E eu vou tentar pegar mais leve. Agora essa explicação ficou legal. Legal, obrigado por você ter... Você invalidou totalmente o DSM-5. Totalmente. Igual, por exemplo, alguns alunos que já estão no 9º período, a gente entende o que você está falando. Mas um aluno que está no primeiro período, pode ser que dá uma... Tudo bem, não, eu quero fazer isso com ele agora, porque eu também não vou falar isso só dessa vez, entende? Eu vou falar isso recorrentemente para eles, porque é uma coisa que eles precisam saber. Eu acho que não é justo eu não falar isso para os alunos, porque eu acho que eu não estaria sendo honesto com eles, entende? Porque se eu não tivesse informação sobre o modelo transdiagnóstico da psicopatologia, tudo bem. Mas como eu me sinto uma obrigação, assim, visceral de falar sobre isso, porque eu acredito que vocês precisam saber. Entende? Faz sentido agora? Eu acho que o Vinícius caiu. Pode falar, Amanda. Não, tô feliz, sim. Tá. Aqui o microfone está desligado. Tá. Só para completar sobre o DSM-5, assim, o meu último ano da faculdade, eu fiz estágio em um hospital psiquiátrico. Então, o DSM-5 ajuda você a entender a estrutura do transtorno, a nomenclatura. Nomenclatura, obrigado, isso. A nomenclatura para... Porque, assim, você está lá no hospital e tal, aí tem um paciente, por exemplo, que tem esquizofrenia. Tá, o DS5, a gente tem o diagnóstico dele de esquizofrenia e tal, mas como você vai tratar esse paciente? Como você vai abordar? Como você vai chegar? O que você vai fazer? E eu acho que o DS5 é bom para isso, né? Tipo, para você entender a nomenclatura e entender essas coisas. Mas o tratamento, a função do terapeuta em cima disso, o DSM-5 não vai te ajudar, não. Perfeito, Amanda, você foi cirúrgica aqui. O DSM-5 ele vai descrever aquilo que eu falei antes, como as pessoas fazem as coisas. Ela vai descrever como um esquizofrênico se comporta. Agora, por que ele se comporta dessa maneira, ele não descreve. E a gente, como terapeuta, a gente quer saber o porquê. Entendeu? Então, Sheila, eu sei que é do primeiro período. Sheila, quando você vê um professor falando sobre critérios diagnósticos do DSM-5, você não precisa bater boca com ele, você não precisa falar que ele está errado, nem nada do tipo. Mas você vai entender que não é só aquilo. Que não é só isso que a pessoa... que não é só mostrar mostrar a nomenclatura para você e dizer como a pessoa se comporta que vai fazer com que essa pessoa tenha aquele transtorno. Entende? Eu entendo que todo assunto é mais profundo, né? Nunca pegar só uma base ou só uma pessoa que falou, mas sempre aprofundar em tudo. É essa mentalidade, Sheila, excelente. Eu acho que se você tem essa curiosidade para investigar os materiais que você recebe na faculdade, você sempre vai descobrir uma coisa muito mais profunda do que aquilo que a faculdade traz, porque a faculdade não tem tempo hábil para tratar de todas as demandas que um psicólogo precisa saber também, entende? Sim. Entendidos, pessoal? Eu esclareci para vocês. Desculpa se eu ofendi alguém de alguma maneira, isso não era a minha intenção, tá? A minha intenção era só esclarecer o que o DSM causa no comportamento das pessoas e principalmente no comportamento do psicólogo, tá? Oi, pode falar. Pode falar, Eliada. Interessante, José, você apontar sobre isso. Um psiquiatra entrou em contato comigo e eu conversando com ele sobre a forma como ele trabalha medicina integrativa. Nossa eu falei Senhora. Ele é do estado mais longe, né? E eu não conheço, assim, sobre a medicina integrativa, mas parece que a forma como ele explicou que ele trabalha é diferente dos psiquiatras dentro da normalidade, que trabalha com medicalização só.
ele parece que vê o ser humano, trabalha ali com o cliente de uma forma mais abrangente, não só com a medicalização. Aí, entendi. Ou seja, nunca vi um psiquiatra assim, né? Pelo menos não tem informação desse tipo de medicina. Então, às vezes ele está vendo uma forma de trabalhar com o paciente, com o cliente, de uma forma diferente, que não seja só a medicação, mas só ali Eliada, foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque toda vez que aparece alguma área da saúde escrita integrativa na frente, eu já fico com as duas orelhas em pé, assim. Por quê? Porque essas práticas integrativas, elas derivam das práticas integrativas do SUS, né? Vocês já viram quais são as práticas integrativas do SUS? É tipo aureloterapia, aromaterapia. A maioria dessas práticas integrativas são pseudocientíficas. Né? Então, eu tomaria bastante cuidado com as orientações que esse psiquiatra te passa, tá? Toma bastante cuidado, vê se o que ele tá te falando tem base empírica mesmo, epidemiológica de ciência, tá? Porque pode ser que ele esteja tratando os pacientes dele, tá, eu não vou tratar só com medicamento, vou fazer reiki também, entendeu? Então, assim, eu prefiro que trata medicamento do que reiki, saca? Eu acho que é muito melhor nesse sentido. O medicamento é muito melhor do que o reiki para tratar qualquer tipo de problema, assim, emocional que a pessoa possa ter, tá? Mas medicina, ele não aceitaria, assim, seria tudo bem comprovado por ser medicina, né? Não, mas aí medicina integrativa, quando entra a palavra integrativa, a gente já começa a sair um pouco da ciência, assim, sabe? Porque ele começa a integrar coisas que... Ele está integrando o quê aí, sabe? Eu preciso saber o que ele está integrando na prática da medicina dele. Se essa prática, ela não for científica, eu acho que ele está cometendo um erro e que pode ocasionar em experiências iatrogênicas, né, para esse paciente. Vocês sabem o que é iatrogenia, pessoal? Iatrogenia é quando um profissional de saúde tenta fazer uma intervenção com o paciente que, ao invés de ajudar o paciente, faz ele piorar. Tá? Então, sempre que vocês entrarem em contato com essa palavra... Gente, eu esqueci a palavra agora. Tô com homeostase na cabeça. Como? Iatrogênica? Iatrogênica, obrigado, Amanda. Sempre que vocês entrarem em contato com iatrogenia, é isso, é que a intervenção deu errado e alguma coisa aconteceu com o paciente. Ok? Gente, já são 10h56. O que vocês querem fazer? Vocês querem parar aqui, continuar na próxima aula, ou eu posso tocar firme, forte aqui, vocês não têm nada para fazer, estão de boa? Eu tô tranquilo. Como que vocês estão? Beleza? Então, fechou. Então, vamos embora. Bom, o impacto dessa alta variabilidade imprevisível confunde o paciente na escolha dos comportamentos emitidos nesses contextos. O paciente realmente não sabe se comportar de maneira efetiva no contexto, pois ele não foi ensinado para tal. E quem é, ou o que é responsável por ensinar os comportamentos efetivos para o indivíduo? E a resposta é a comunidade verbal. O que é comunidade verbal, gente? São pessoas que falam. Pessoas. Então, pessoas que estão próximas àquela pessoa, né, aquele indivíduo que é uma criança, e essa comunidade verbal começa a ensinar o que é certo e o que é errado de fazer, o que vai fazer, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, tá? Não é o que é certo e errado, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, entendido a vulnerabilidade biológica, a gente precisa entender também o que é um ambiente social invalidante, tá? Emoções são respostas rápidas de todo o nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa percepção, as nossas ações e os processos cognitivos, eles vão disparar coerentemente, orientando e organizando a adaptação às mudanças contínuas no ambiente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas emoções, elas funcionam como um sinalizador do que está acontecendo dentro da pele e fora dela, ok? Somos treinados desde a infância a reagir a estímulos do ambiente por nossos pares mais próximos, pais ou cuidadores. E nossas relações a esses estímulos, elas serão adaptadas
positivamente ou negativamente, dependendo da interação dos cuidadores com essa criança. Ou seja, se os cuidadores interagem de maneira saudável com essa criança, ela vai ter um ambiente saudável de desenvolvimento. Se os cuidadores interagem de uma maneira negativa com essas crianças, eles vão ter um ambiente de desenvolvimento negativo, ok? Para eu explicar o que é um ambiente invalidante, primeiro, eu queria explicar o que é um ambiente validante. Eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Um ambiente social saudável, né, um desenvolvimento social saudável, ele só é possível quando os cuidadores respondem a essa criança. Eu vou tirar... Quando eu falo respondem, vocês entendem o que eu estou falando? Talvez quem esteja mais ali nos primeiros períodos não entenda. Então, eu vou colocar interage, tá? Então, toda vez que tiver escrito responda, né, responde, fulano responde, ou ciclano responde, ou resposta, a gente está falando de interação e comportamento, tá? Então, seus cuidadores interagem com a criança de forma a fortalecer os elos entre os gatilhos ambientais e as emoções primárias e a expressão emocional adequada. O que isso quer dizer? Quando você é criança e você tem uma emoção primária, o que é uma emoção primária? Emoção como raiva, frustração, choro, né, que elicia choro e etc. Então, essas são as emoções primárias, alegria, felicidade, etc. Então, quando você expressa essas emoções, você não sabe como expressá-las ainda, é por isso que vocês verem criança dando birra no supermercado, né? Quando o pai, ou a mãe, ou o cuidador ensina a forma da expressão correta dessa emoção, ou seja, ensina como se emocionar da maneira correta naquele ambiente, e ensina isso com cuidado, né, com parcimônia, com todo o carinho que, né, a gente precisa para o aprendizado acontecer, essas crianças, elas começam a ter comportamento, a gente pode dizer que esse comportamento foi essa regulação emocional foi bem estabelecida. Entende? Então, se uma criança fala para a mãe, nossa, mãe, eu quero esse chocolate aqui. A mãe fala, olha, a gente não pode comprar por isso, por aquilo. A criança começa a chorar muito, de espernear. E ao invés da mãe ir lá e dar umas porradas na criança, ou largar ela sozinha, que é o que a maioria das pessoas fazem, a mãe e o pai pega, senta com essa criança, explica, fala, nossa, eu entendo que você está frustrado, que você está emocionado, mas agora a gente não vai conseguir comprar esse chocolate. Eu acho que se você tem todo o direito de ficar frustrado e emocionado, mas infelizmente a gente não pode comprar o chocolate agora. O que você acha da gente praticar um pouco de respiração aqui para você se acalmar um pouco? Esse é o tipo de fortalecimento de elos entre os gatilhos ambientais, ou seja, o chocolate, e as emoções primárias, a impossibilidade de receber o chocolate que gera frustração. E a expressão emocional adequada, que é o choro. E a expressão emocional adequada você pode chorar, você não pode sair quebrando as coisas aqui no supermercado. Entende? Então, ao mesmo tempo que ela enfraquece os elos de expressões socialmente inadequadas. Então, se a criança começa a se comportar de maneira inadequada, ou seja, se ela começa a derrubar as coisas os produtos ali da prateleira, a mãe também precisa enfraquecer isso. Enfraquecer de que maneira? De maneiras alternativas. A gente pode ensinar novos comportamentos, que ao ensinar novos comportamentos, você já enfraquece o comportamento anterior, ok? Então, no desenvolvimento saudável, o cuidador valida o que é eficaz, apropriado e faz sentido em nossas respostas, né, em nossos comportamentos, e invalidam o que é ineficaz, inadequado e não faz sentido. Então, uma das coisas que a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende em DBT é que a dialética da vida é que não existe certo e errado. Existe o que é eficaz e o que não é. Entende? Então, quando você... Desculpa, eu me perdi um pouquinho. E uma coisa que a gente sempre fala para os pacientes é: você está fazendo o melhor que você pode, mesmo que isso represente fazer uma coisa que as pessoas consideram ruim. Tá? Então, essa é também uma das premissas do tratamento DBT. E, bom, com base no que os cuidadores nos ensinam, aprendemos a modular como a gente expressa as nossas emoções frente a gatilhos específicos. Então, se os cuidadores modelam a resposta desejada
igual eu expliquei para vocês mais cedo no exemplo do supermercado, com validação, com empatia, calma e parcimônia, nós vamos conseguir responder efetivamente àquela situação, pois o aprendizado acontecerá. A validação de outros à nossa resposta nos ensina a compreender o que está acontecendo dentro e fora de nós, como uma leitura momento a momento do nosso estado e das nossas necessidades em cada ambiente. Então, o que isso quer dizer? Quando uma pessoa valida aquela necessidade que você tem e vai te ensinando que você pode compreender o que está acontecendo dentro de você e fora de você. Então, se eu fui validado, quer dizer que eu agi corretamente. Se eu fui invalidado, quer dizer que eu não agi corretamente. A gente começa a perceber esse tipo de coisa na infância. A gente vai criando condições para as crianças, né? A gente, enquanto adulto, vai criando condições para as crianças começarem a aprender esse tipo de coisa, tá? Então, em resumo, pessoal, num ambiente ideal, os cuidadores eles vão proporcionar respostas muito bem adaptadas que proporcionam alívio contingente para emoções fortes. Então, voltando no exemplo do supermercado, a mãe que fala para a criança, você pode ficar com raiva, você pode chorar, não tem problema você se expressar dessa maneira, proporcionam alívio contingente para emoções fortes. Quando ela diz isso, ela está proporcionando esse alívio contingente para emoções fortes, tá? Em resumo, o ambiente ideal, tá. Eles fortalecem o indivíduo e ajudam a refinar as funções naturalmente adaptativas, organizadoras e comunicativas das emoções. O que comunica as nossas emoções, gente? Sistema nervoso central, tá? Sistema simpático e parasimpático. Parasimpático, emoções de alerta, e simpático, emoções de relaxamento, ok? Mas nenhum de nós consegue criar esse ambiente ideal. A maioria dos pais, até mesmo os melhores, em algum momento já se viram tomados por ansiedade, estresse, impaciência, dor física, entre outras coisas. Esses cuidadores, sob controle desses sentimentos, dificilmente dão respostas bem adaptadas aos problemas e necessidades da criança. Naturalmente, a criança que tem vulnerabilidade biológica, ela já demanda mais atenção. Então, uma criança que demanda mais atenção que o normal, quando o pai se vê sob controle dessas coisas, a tolerância ao mal-estar do pai e da mãe vai lá embaixo. A tolerância indo lá embaixo com as demandas altas, o que vocês imaginam que acontece, né? Briga, falta de paciência, ou às vezes a própria negligência, tá? Entretanto, o ambiente invalidante, ele não se forma apenas por uma ou outra resposta mal adaptada dos cuidadores. Problemas maiores surgem quando os cuidados repetidamente falham em responder coerentemente às emoções das crianças, os cuidadores. Então, o ambiente invalidante, ele precisa acontecer durante muito tempo, é um tempo prolongado. Basicamente, acontece durante a vida inteira da criança, assim, basicamente até a pré-adolescência. Se essa criança não sair daquele ambiente, acontece até a fase adulta, ok? Na maioria das vezes, a invalidação generalizada ocorre quando os cuidadores tratam nossas respostas primárias válidas como incorretas, imprecisas ou inapropriadas, ou não as levam a sério. Então, aqui eu já estou falando do que acontece dentro de um ambiente invalidante para essa pessoa ter o transtorno, a desregulação emocional grave, tá? Os comportamentos da criança são sempre mal interpretados ou ridicularizados por esses cuidadores. Eu tenho um paciente que ele é extremamente inteligente, faz psicologia, é um moleque, sim, muito, muito inteligente. E ele, a relação com o pai dele é exatamente aqui, ó. Todo o comportamento que ele tem é mal interpretado pelo pai. E aí o pai diz para ele que ele tem comportamentos porque ele se acha, porque ele quer ser melhor que as outras pessoas, porque ele não tem empatia com ninguém, porque ele quer ser superior a todo mundo. Entende? O pai pratica aquele julgamento que a gente estava conversando agora há pouco, porque o pai não entende a função do comportamento do filho. Então, esses comportamentos, eles são sempre mal interpretados durante toda a infância dessa criança. As necessidades normais de uma criança de ser tranquilizado quando uma emoção aparece, né, que você assume que uma criança não consegue se tranquilizar sozinha, elas são regularmente ridicularizadas ou depreciadas. Então, você vai ver na história de vida dessas pessoas que quando ela estava chorando
por estar precisando de alguma coisa, todo mundo ridicularizava, falar lá o bebezinho chorão, que não dá conta de fazer nada, lá como é mimado, entende? Esse tipo de punição pode parecer muito simples para a gente agora, mas para uma criança que tem vulnerabilidade biológica, lembrem da queimadura, lembrem que como se essa criança tivesse queimado, e ao falar isso, eu estou jogando água quente nessa queimadura. Bora, Vinícius, para falar. Ontem eu atendi a minha paciente desse semestre, e justamente em cima disso que você está falando. Ela hoje tem já seus 35 anos, e devido a essa mitigação dos sentimentos dela quando ela era criança, de ela não poder chorar, dela não poder se expressar, hoje ela adquiriu uma ansiedade muito forte. Ela não consegue, por exemplo, falar não para as pessoas, ela não consegue enfrentar pessoas que às vezes abusam de autoridade com ela, e ela não consegue chorar, ela não consegue colocar para fora a emoção, ela não consegue colocar para fora aquilo que está causando sofrimento nela, porque desde criança ela foi ensinada a reprimir, a não chorar, a não expressar a vulnerabilidade, a não comentar com os outros aquilo que ela passa. Então hoje ela está colhendo totalmente os frutos daquilo que ela viveu no passado, justamente igual você está falando aí. Já te passo, tá, Ana? Vinícius, muito boa observação, mano. Acontece exatamente isso. E a pessoa, ela aprende também que qualquer experiência, mesmo que seja privada, mesmo que seja um pensamento que se aproxima daquilo que ela viveu no passado, já é suficiente para ela sentir essas respostas de ansiedade, né? Então, eu imagino que ela deve estar sofrendo bastante. E, assim, sinto muito por ela, sabe? Mas é uma situação que acontece na maioria das vezes, sabe? A maioria das vezes os ambientes são invalidantes, porque no Brasil, principalmente, onde a gente tem a maior parte da população carente e uma desigualdade social absurda, isso majoritariamente acontece com a população pobre. Então, se você quer aprender DBT, gente, vocês fazem trabalho de caridade. Vocês querem aprender DBT, o que é um paciente DBT, é ir para a população carente, tá? Pode falar, Ana. Bom dia, gente. Não, não é uma pergunta assim, eu queria ver qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Vou te explicar minha linha de raciocínio. Tá. Falando nisso aí que o Vinícius falou, nesse gancho aí de crianças, hoje eu trabalho com crianças. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque, igual você está falando, eu trabalho, teoricamente, um trabalho social, né? Então, são com crianças mais vulneráveis. E em poucos meses, assim, dá para perceber que eles vêm de um ambiente muito invalidante. Só de os pais, por exemplo, não tá nem aí para o desenvolvimento escolar, já diz muita coisa. Já. E aí essa criança, ela nasce num ambiente assim, que faz muito sentido isso que você está falando, do Brasil ser, né, muito carente, ter populações muito carentes. Essa criança, ela vem daí, ela cresce e ela se torna uma adulta aí, que nem o paciente do Vinícius, de 30, sei lá quantos anos. E isso vai tornando um padrão na vida da pessoa, né? A história de aprendizado dela. Ela aprendeu daquele jeito e ela não sabe de outra maneira. Só que o problema que eu vejo é que a sociedade que a gente vive, ela é muito invalidante. Por exemplo, eu que tenho esse conhecimento da psicologia, eu estou formando em psicologia, eu tenho a formação em DBT, eu sei o que é invalidação, eu vejo isso acontecendo, os meninos chegando para mim, só que eu não tenho nem tempo para validar aquela criança, sabe? E não é porque eu não quero, porque não tem tempo. E imagina a pessoa que não tem esse conhecimento. Então eu fico pensando assim, cara, quando um paciente adulto, ele chega no consultório, sendo border ou não sendo border, mas tendo histórico de invalidação durante a vida, em menor ou maior gravidade, é muito difícil de quebrar o padrão. Você não quebra. Então, esse é o lance. E aí é isso que eu quero entender, qual que é o lance. Porque é a história de vida da pessoa, ela aprendeu daquele jeito, então, tipo, igual o Vinícius está falando, a mínima situação ali já desencadeou uma ansiedade enorme, e é a história de vida inteira dela. E, assim, até onde eu imagino, até onde eu aprendi, o paciente tem que estar ciente disso,
e aprender a monitorar os próprios pensamentos e comportamentos. Por exemplo, quando ela tem contato com alguma coisa que desencadeia ansiedade, ela já tem que ter um insight do porquê que aquilo está acontecendo devido à história de vida dela. Uhum. Só que eu acho muito difícil ensinar isso para um paciente. É difícil mesmo, Ana. Eu gostei muito da sua pergunta, tá? Porque eu acho que é uma pergunta que ela paira sobre a cabeça de qualquer pessoa que se atreva a trabalhar com DBT. Gente, a minha opinião sobre o que a Ana acabou de dizer é que a Ana está experimentando o limite da psicologia no Brasil. Entende? A Ana está experimentando uma coisa que a gente chama de capitalismo, né? Por que que eu estou falando que isso está relacionado com o capitalismo? Porque o capitalismo, ele cria condições, ele cria necessidades individuais, ele cria soluções individuais para problemas sociais. Entende? Então, o border, né, o problema do transtorno borderline, da bipolaridade, e o problema de qualquer transtorno mental, né, qualquer problema psicológico, é de ordem social. Entende? Então, para a gente conseguir elaborar, para a gente conseguir superar essa contradição do capitalismo, a gente precisa mudar a forma de pensar da sociedade. Entende? Então, o problema é que o que a gente tem hoje, que funciona, é ensinar esses pacientes a tolerar esse mundo que é tão punitivo para eles. Que é exatamente o que você falou. Você tem que ensinar o paciente a discriminar, como que o paciente vai saber que vai acontecer uma crise, o que ele faz quando uma crise acontece, porque é a única coisa que ele pode fazer. Enquanto unidade, enquanto pessoa sozinha. Agora, se a gente se organiza enquanto classe trabalhadora e começa a mudar os atravessamentos sociais que acontecem na sociedade, talvez a gente consiga produzir um mundo um pouco melhor para essas pessoas que sofrem muito e trazer mais validação para o mundo. Porque o que você falou é certeiro, você foi cirúrgica. O mundo é invalidante pra caramba. O mundo não alisa para ninguém. Por quê? Porque está sempre todo mundo pensando em coisas individuais. As pessoas estão competindo umas com as outras, ao invés de estarem colaborando, ao invés de estarem colaborando umas com as outras. Então, quando a gente não percebe um Estado colaborativo, né, Estado que eu quero dizer não de Estado, né, nação, mas eu estou dizendo de Estado de posicionamentos, de comportamento, né, das pessoas, se a gente tem um Estado colaborativo, a gente consegue superar contradições que são mascaradas por essa individualidade que fala que não, é sua responsabilidade resolver isso. Entende? Eu respondi a sua pergunta, Ana? Então, assim, o que fazer, né, nesse momento, é fazer o que a DBT propõe para a gente fazer, é ensinar essa pessoa a tolerar o mundo que é difícil. Porque é a única coisa que você pode fazer enquanto psicóloga única, uma psicóloga. Agora, se você encabeça uma organização da classe da psicologia, é outra coisa. Aí a gente pode fazer muito mais. Entende? Eu respondi sua pergunta? Ficou claro ou não? Esse é o meu posicionamento sobre isso. Sim, ficou claro. Faz sentido? Faz sentido, só que é frustrante, né? Esse é o lance. É muito frustrante. É frustrante. E é frustrante num nível de você pensar em desistir mesmo, porque eu pensei várias vezes, sabe? Mas quando eu vejo algumas coisas funcionando com os meus pacientes, eu falo, gente, por mais seja cansativo, ainda dá. E dá pra gente produzir felicidade também. Existe, tem um livro que chama Sem Lama Não Há Lótus, eu indico para meus pacientes tudo esse livro. E ele tem uma reflexão que me pegou muito nesse livro, que é, se você tem capacidade de sofrer, você também tem capacidade de ser feliz. Nada existe sem o seu oposto. Né? Se existe luz, é porque em algum momento estava escuro. Se existe, né, o bem, existe o mal. Se existe uma coisa boa, existe algo ruim. Então, se você tem condições, se você sabe ser triste, você também sabe ser feliz. Saca? Então, eu acho que a DBT hoje tem condições mais sólidas de trazer essa felicidade para algumas pessoas, mesmo que ela não seja a felicidade que todos gostariam de experimentar e que todos podem experimentar, né? Poderiam, né? Se o formato de vida fosse diferente. Faz sentido? Faz sentido. Demais da conta.
Mas eu entendo sua frustração, velho. É foda mesmo. Desistir eu nunca pensei, não. Mas, assim, a gente fica com um sentimento de... como que é a palavra? Esqueci. Tipo assim, eu não posso fazer nada. Você fica... Porque, eu também esqueci agora, meu Deus. Impotência? Impotente, obrigado. Impotência, é isso. E aí, tipo... é muito ruim ver isso nas crianças. Muito ruim. Porque aí eu tô num lugar que é literalmente eu não posso fazer nada. Porque, tipo, o que poderia ser feito era com a família. Só que aí você vai escutar as histórias da família, a família é um ambiente invalidante. E aí você olha para aquela criança e aí você vê, vai se tornar um adolescente difícil, não gosto dessa palavra, mas vocês me entendem. Eu entendo. Vai se tornar um adulto com muitos problemas, com muitos traumas vindo da infância, e que nesse momento que ela ainda é criança, os pais, a família, pode fazer alguma coisa, só que parece que eles não querem. Não é que eles não querem, eles não sabem o que fazer. Esse é o lance. Entende? Eles e assim, não dá. Eles não sabem, eles não procuram. É isso, eles não procuram saber. Entendeu? Porque na cabeça que eles estão fazendo tá certo, já é o suficiente. Porque se você parar para olhar, o que fizeram por eles quando eles eram crianças, às vezes foi muito menos do que eles estão fazendo agora. Sim. Né? Beijinho demais. Então é assim, você dá aquilo que você aprendeu. Você só dá aquilo que você tem. Se eu não tenho como fornecer, se eu tô dando negligência, é porque eu recebi negligência. Faz sentido? Então Sim, é um problema muito maior. Essa família, ela é tão vítima quanto essa criança. Sacou? Eu costumo dizer que criança não tem problema, criança tem pai e mãe. Que quem tem problema é pai e mãe. A criança, a não ser que ela nasça com alguma vulnerabilidade biológica evidente, tipo síndrome de Down, autismo, alguma deficiência física, aí ela vai precisar de outras terapias, né? Fonoaudiologia, vai precisar de fisioterapia e etc. E aí sim, eu concordo que elas precisam de terapia. Agora, uma criança que nasceu saudável, aparentemente saudável, mas que está em contextos invalidantes, quem precisa de terapia são os pais, não é as crianças. Entende? Então, eu falo isso e sempre gera polêmica. Quem é pai e mãe sempre grila comigo. Mas não tem jeito, gente. Criança não sofre de ansiedade. Criança não sabe nem o que é ansiedade. Criança não sabe nem o que é sentir medo. Tem um experimento que os caras fizeram com crianças para ensinar como que a resposta de medo ela é aprendida. Eles botaram vários bebezinhos assim e um monte de cobra. Um monte de cobra, velho. Várias cobras. E as crianças pegando, as cobras não eram venenosas, nem nada, tiraram as presas das cobras. E a criança pegava na cobra, jogava no pescoço e fazia. Então, medo e ansiedade e essas coisas todas são aprendidas. E a maneira que essas crianças vão aprender isso depende do tipo de interação que elas vão ter com os pais. E aí, se você tem pais que não aprenderam como interagir com as crianças, porque quando eles foram crianças e não interagiram bem com eles só estão dentro de um ciclo de violência que vai ser eterno, basicamente. Respondido, Ana? Sim. Valeu demais pela pergunta. Manda, Vinícius. E aí, dentro desse contexto que você está falando, entra aquela questão, né? Às vezes o pai não sabe dar com a criança, aí às vezes ele vai às vezes tentar proteger do perigo, e nesse proteger do perigo ele acaba traumatizando a criança com grito, com xingamento, às vezes com tapa, com chinelada, né? E às vezes o que você mesmo falou mais cedo, podia ser feito na base de uma conversa, de um diálogo. O pai e a mãe, por não ter esse conhecimento, essa habilidade, ele acaba, ao invés de proteger, traumatizando a criança. E aí se aprende essa questão do medo, né? Que o medo é aprendido justamente por causa disso. Isso. E de fato protege, né, Vinícius? De fato vai proteger em algum nível, mas a que custo, né? Essa proteção na frente pode virar um nível de ansiedade que pode beirar o pânico, né? Exatamente. Pode virar transtorno obsessivo compulsivo. De uma saúde mental debilitada. Exatamente. Né? Exatamente. Então essa criança ela vai ter condicionamentos, né? Ela vai aprender que ela não pode mexer naquilo, mas ela também vai aprender que qualquer pessoa que gritar tá querendo ajudar ela, né? Imagina. Num relacionamento, o que isso pode virar? Ela entra num relacionamento abusivo, onde o marido grita, faz as coisas, ela acha que ele tá certo, ele tá protegendo,
né? Ah, mas ele tá gritando comigo porque ele quer o meu bem. Exatamente. É o caso do paciente que eu atendi no semestre passado. Altíssimo nível de ansiedade também. Aí você vai pesquisar, o pai sempre foi violento, o pai sempre foi ameaçador, aí casou com uma pessoa que era abusiva, mas por enxergar no marido do pai, não consegue largar e não consegue dizer não, não consegue pôr um basta nessa situação. Porque teve essa criação, ela sempre conviveu com o pai assim e aceitou o pai assim. Então, quando ela vê no marido a figura do pai, ela tenta aceitá-lo ao invés de mudar a situação. Eu concordo demais contigo. Eu só não, eu tomaria cuidado só de falar assim que ela enxerga o pai nessa outra relação. Não, não é isso que acontece, na verdade. O que acontece, na verdade, é ela enxergar qual é o tipo de relação que é válida, que é viável. Como se relacionar com as pessoas, entende? Não é que ela enxerga necessariamente o pai, mas é que ela está olhando para essa outra pessoa com um aprendizado que o relacionamento dos pais mostrou para ela. Olha, se relacionar é isso. Exatamente. Então, você pode aceitar pessoas que têm comportamentos parecidos com o pai ali, entendeu? Fechou. Vamos lá, tem mais perguntas? Deixa eu ver. Eliada. Não tô te ouvindo, Eliada. Eu queria comentar que o meu sentimento é o mesmo da Ana, fazendo um trabalho com as mulheres, com várias mulheres, e eu cheguei ao momento de sentir sem nenhum significado ou impotente de como conduzir aquelas mulheres, porque como você falou, Josué, elas não têm nenhum conhecimento, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como lidar, elas não têm nenhum norte. E como eu desejo, sabe? Eu comecei a pensar o que eu vou fazer como profissional, como que eu vou fazer para poder atingir além de um pequeno público ou além da minha terapia ou de pequenos públicos, sabe? Como eu posso conseguir ajudar, como você falou, essa questão da comunidade, mais a questão... Eu entendi, eu acho que eu entendi demais sua pergunta, assim, eu acho que todo psicólogo, ele que tem essa preocupação um pouco mais social também, né, porque tem psicólogo que não tá nem aí, gente, tem psicólogo que vai, atende, ganha o dinheiro dele e foda-se o resto, né, mas tem psicólogo que tá realmente preocupado num escopo muito maior do que a própria individualidade, né, e eu acho que não existe uma outra solução a não ser se juntar com outros psicólogos, entende? Não, para mim, na minha cabeça, não entra a gente querer resolver essa coisa sozinho, né? A gente tem uma ideia de que se a gente fizer mais, a gente vai conseguir abraçar mais pessoas, e isso não é necessariamente verdade, né? Eu acho que cada pessoa fazendo um papel e desenvolvendo um tipo de trabalho que seja organizado e sistematizado, obviamente, com outras pessoas, isso atinge locais muito maiores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem o SAMECA? Saúde Mental Camarada? Provavelmente não. Quem é meu paciente sabe o que é o SAMECA, porque eu vivo falando disso na terapia. O SAMECA, ele tem esse nome Saúde Mental Camarada porque é feito por um coletivo de pessoas que são profissionais da área da saúde e que fazem atendimento social. E aí, mas qual que é o formato desse atendimento social? Não é que eles atendem de graça. Eles atendem pessoas que podem, tipo, você paga quanto você pode. Você pode pagar R$5 na terapia, você paga R$5. Mas o massa é que as pessoas têm uma consciência coletiva tão grande lá dentro, e eu não estou dizendo só dos profissionais, estou dizendo dos pacientes também, que os pacientes que têm condição de pagar, eles não se aproveitam desse desconto. Eles pagam o valor cheio da terapia para esse terapeuta, seja lá R$200, R$300 a sessão, porque ele sabe que esse terapeuta precisa sobreviver também para continuar fazendo esse trabalho social que ele faz de atender as pessoas com R$5. Entende? Então, dentro do SAMECA, nós não, porque eu não estou fazendo parte ainda, né? Eles abriram inscrição há pouco tempo e eu vou tentar me inscrever lá, vamos ver se eles vão aceitar, porque também é um processo rigoroso de aceitar, né? Porque eles não podem simplesmente colocar uma pessoa que não entende do que eles estão propondo ali. Porque saúde mental camarada está relacionado a
socialismo e comunismo, né? Maneiras de superar o capitalismo. Então, a gente propõe isso dentro da terapia para as pessoas também. E o que eu proponho para os meus pacientes? Quando os pacientes veem que o capitalismo está acabando com a vida deles, isso gera revolta. E o que as pessoas fazem com a revolta delas? Se você usa a sua revolta para se organizar, para entender o que está acontecendo e descobrir uma maneira de superar essa contradição, talvez você se sinta mais satisfeita com o seu trabalho, entende? Porque hoje essa impossibilidade da terapia, para quem é psicólogo, gente, é o trem mais invalidante do mundo. Você não conseguir fazer o seu trabalho, porque você está vendo que forças muito maiores acima de você não estão te impedindo disso, é muito invalidante, assim, acho que é muito frustrante mesmo, entende? Então, acho que foi por isso também que eu não escolhi trabalhar com crianças, viu, Ana? Principalmente em DBT, porque é um local que realmente tem muita dificuldade, sabe? Respondi você, Eliada? Beleza? Gente, é o seguinte, eu falei que eu ia tocar até o final aqui, mas só para vocês terem uma ideia, falta muita coisa. Eu achei que eu ia conseguir falar rápido sobre isso, mas eu acho que eu não vou terminar a aula de hoje, tá? Amanda, você tinha levantado a mão e abaixou? Não, mas era só para complementar algumas coisas que a Zina tinha falado, mas a gente fala na próxima aula, porque a gente está acabando. Tá, porque eu achei que eu ia conseguir terminar até umas 11h30, mas não vou conseguir porque já são 11h30, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter isso para a nossa próxima reunião, vai ser o mesmo tema, e a gente vai começar, eu vou começar aqui de desamparo aprendido, que eu vou ensinar vocês o que diabos é desamparo aprendido, e por que isso acontece, e como que a gente lida com isso, ok? O que vocês acharam, pessoal? Eu quero um feedback de vocês agora, porque essa é uma das poucas, faz muito tempo que eu não faço grupo de estudos, e estava meio enferrujado, assim. Eu achei sensacional, porque a gente pegou o primeiro capítulo como exemplo, né, de leitura, mas não ficou só naquilo. A gente abriu, teve discussões, e eu vi os meninos falando sobre a prática deles, o que eles fazem, e é muito bom. Eu acho que isso é muito rico, escutar os outros também, né, as outras pessoas as vivências delas, o que elas trazem. E não ficar, assim, claro que o livro é muito importante, eu ia até falar para você sobre a gente falar sobre os protocolos, que eu não li o capítulo todo, eu li algumas coisas. Aí tem o TPB, que é Conjunto de Princípios, eu até anotei aqui, e protocolos da DBT. Eu não sei nada de DBT, então eu queria muito entrar nessas coisas também. Nós vamos chegar lá. A forma que você tá falando, explicando. Né? Tá Vocês bem estão gostando, didático, gente? Josué. Legal, obrigado. Eu tava com medo de eu correr demais e falar, porque o que acontece? Eu tenho TDAH, gente, então não dá para eu, falar sem ter uma coisa que eu possa acompanhar aqui. Então, eu escrevo, né, eu peguei partes trechos do livro, coloquei aqui, tem algumas coisas que foram, né, cópias totais, assim, eu copiei e colei, teve várias coisas que eu escrevi do meu próprio punho, mas é porque eu quero que a gente leia, porque como que a gente estuda, né? A gente lê as coisas e depois a gente tenta falar com as nossas próprias palavras. Então, essa é uma maneira muito boa de você fixar o tipo de conhecimento que está tendo ali. Então, vocês podem perceber que toda vez que eu leio um trecho, eu explico o que aquilo quer dizer, com a minha maneira de entender aquilo. Né? Então, eu acho que quando vocês forem estudar futuramente, quem quiser pode até me pedir uma indicação, né? Eu tenho uns vídeos aqui que ensinam a vocês a estudarem. Façam isso, tá? Leiam, escreve o que você leu de uma maneira com as suas palavras. Isso vai deixar vocês muito mais sob controle daquele conteúdo e vai criar caminhos neurais muito mais sólidos no cérebro de vocês. Beleza? E é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de cada um, a participação de cada um. Senti falta das câmeras de vocês ligadas, tá? Mas eu entendo, né? Algumas pessoas estão fazendo outras coisas, mas vamos tentar, na hora de falar comigo, assim, para ligar a câmera, para eu conversar com vocês mesmo. Eu gosto de ter esse contato visual também com as pessoas, tá? É a única coisa que eu peço, assim, tá bom, pessoal? Então, em resumo, né, o que a gente estudou hoje é que pessoas que crescem com vulnerabilidade biológica em ambientes invalidantes
nem sempre têm os mesmos problemas no futuro, mas eles estão norteados, estão rodeados por dificuldades, né, basicamente. Essas pessoas têm dificuldades em quase todas as áreas da vida. Então, não quer dizer que uma pessoa que tenha nascido em um ambiente invalidante, ela tenha borderline. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu nasci com TDAH, uma vulnerabilidade biológica, e o meu pai era uma pessoa muito invalidante. Meu pai era militar e ele era extremamente invalidante comigo. Então, acontecia muito disso aqui, né, de ser mal interpretado, de ser ridicularizado, de ser negligenciado. Só que eu não tenho esses comportamentos que as pessoas normalmente têm como border. Por quê? Porque eu tive a sorte de começar a estudar a psicologia cedo, não tão cedo, mas eu tive a sorte de encontrar pessoas na minha vida que também fizeram essa invalidação não parecer tão pesada. Então, eu também tive ambientes validantes, entende? Então, não quer dizer que se você nasce num ambiente invalidante, você tem border ou você tem desregulação emocional grave. Quer dizer que se você nasce com vulnerabilidade biológica e nasce num ambiente invalidante, sim, a chance é muito alta. Agora, uma coisa não quer dizer que... Se uma coisa não existe, não quer dizer que você tenha... É sempre a soma das duas coisas, nunca é uma coisa isolada. Se você tem vulnerabilidade biológica, mas nasce num ambiente extremamente invalidante, você não vai desenvolver borderline, entende? Faz sentido? Então, acho que era isso que eu queria que vocês entendessem em primeiro momento, tá? Para as próximas aulas, a gente continua aqui, eu vou ensinando outras coisas para vocês, e se eu perceber que tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui também, eu mudo na estrutura da nossa aula, belezinha? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje, e a gente se vê daqui 15 dias. Não. Fechou? Na segunda, né, no caso? Porque agora, eu ia até dar o aviso agora. Foi feita a votação no grupo ontem, e os nossos encontros de contextuais serão toda segunda, né? Uhum. Então, hoje é quinta, na próxima segunda nós já vamos ter o de grupo arte, né? de arte, e na outra segunda já é o encontro de DBT. Então, nosso próximo encontro vai ser mais ou menos daqui 10 dias, né? Então... Tá, não, 10, então o 10, 11 próximo dias. encontro de DBT vai ser, vai ter 23 agora, segunda-feira agora é o de ACT, né? Isso. E o próximo dia 30, não, 24, né? O 31 é o de DBT, não é isso? Exatamente, dia 31 de DBT. É daqui 11 dias. Tá. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Em nome da Liga, eu quero agradecer você, Josué, pela dedicação, pela sua postura de ter trazido esse conteúdo para nós aí. Foi um conteúdo muito rico, como os meninos já disseram. E em nome da Liga, eu quero agradecer de coração mesmo aí a sua dedicação, o seu apoio aí para nós. Foi uma aula sensacional, a gente aprendeu muito e ansioso para a próxima aula. Não, eu espero mesmo assim, que vocês tenham aprendido, né? Eu acho que eu ia ficar muito feliz se vocês aprendessem tudo que eu falei aqui hoje, mas eu sei que às vezes não é possível, porque também a gente tem um limite para aprender as coisas, né? Mas só de vocês terem participado, só de vocês terem conversado comigo, né? Reforçado isso, eu já fico muito satisfeito mesmo. Eu fico muito feliz de poder participar desse ambiente aqui com vocês. Eu acho que isso me beneficia também, eu consigo estudar bastante, isso me motiva a fazer as coisas, sabe? E, cara, é um prazer estar aqui. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, viu? Eu vou deixar meu Insta aqui, para quem não me conhece ainda, poder conversar comigo lá, me falar alguma coisa, me pedir alguma coisa, indicação, alguma coisa assim, beleza? Beleza, muito obrigado. Big beijo, gente. Vamos descansar e é isso. Obrigada, Josué. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.